Olá galera do canal, quem fala é o Sr. Carlos e sejam bem-vindos para mais um vídeo. E hoje galerinha, vídeo básico de tier list que tantos pediram. Eu sei que a gente já trouxe uma, acho que há uns 2 meses atrás ou um mês, mas aquela tier list era diferente, né? Era uma tier list de personagens que era recomendável investir, se vale a pena ou não. Essa é uma tier list de ranqueada mesmo, para mostrar para vocês qual personagem tá mais forte que qual e por quê. Tá bom, né? A gente tem aqui a tier SSS, né? São os personagens praticamente nível X, né? Que ainda são bem fortes hoje em dia. A tier SS são os novos personagens que a gente pode colocar aqui, que não são tão broken quanto X, mas também são os personagens mais recomendáveis para você estar se gastando, né? Temos a tier S aqui, que também são os personagens, alguns de lojinha, alguns bons festival obsoletos aqui, que eu não considerei que tão metas o suficiente para estar na tier acima, né? Que são realmente personagens que você tem que ter, né? Tem que upar para você subir na ranqueada. E a tier A, E, B e meme são as piores tiers aqui, que eu nem vou me aprofundar muito, nem tá tão ranqueado por ordem aqui. Tá mais ranqueado por ordem aqui da SSS até S no máximo. E claro, temos os novos personagens aqui também, né? Pra vocês verem aqui ao vivo o ranqueamento desses 5 novos personagens que chegaram aqui, né? Claro, né? Você tem que deixar seu like, se inscrever no canal e também compartilhar com seus amigos, com seu amigo que joga Boot Rush ou tá começando, porque tier list é importante para ele saber começar bem no jogo, saber quais personagens investirem. Mas enfim, deixa o like, se inscreveu e compartilha o vídeo que ajuda demais. Vamos começar aqui. E bom galera, basicamente aqui eu queria explicar algumas coisas que já estão aqui e depois aqui ranquear esses novos personagens. Mas vai ser rapidinho, não vai demorar muito não. E bom, a primeira aqui é o tier de X, obviamente, né, que todo mundo quer ver. São as tiers dos personagens mais poderosos, mais brabos pra você tá investindo, né? Primeiro top 1 Big Mom, ainda pra mim é personagem que é tanto bom em custo-benefício, tão bom em força e consegue ser uma runner, uma defensora, consegue dar engauge em tesouro que tem gente em cima, pegar tesouro com gente em cima. Então ela é uma defensora muito absurda aqui, muito diferenciada em comparação com os outros X. Você percebe que os outros X vêm um pouquinho no padrão normal, mas a Big Mom parece que pensaram muito bem nas trás para ficar bem fechadinha, e nessa Big Mom não falta nada nela. Para mim ela aqui, ela tá perfeita, top 1 do jogo até agora. Podemos dizer que o Zoro Onigashima aqui não tá top 1, porém ele tá top 2 do jogo na minha opinião ainda. Acho que mesmo com a nova Yamato não vai mudar isso, já posso avisar pra vocês. Realmente merece estar aqui no top 2, porque ele dá muito dano, né? Até na própria Big Mom às vezes, né? Mas pra mim ainda a Big Mom fica na frente por ser muito versátil e muito boa para qualquer situação. O bom do Zoro é que ele muda de elemento e consegue finalizar rápido com a skill 2, né? Uma skill que realmente dá muito dano. A terceira colocação eu deixei o Kaido mesmo, porque para mim o Kaido tá mais meta que o Luffy ou o próprio Shanks. Por mais que talvez ele seja mais fraco em níveis de poder, a skill 1 dele é muito forte e muito bruta, né? Te deixa imune, mas é uma skill rápida, tá ligado? E você pega no cara, né? Já fica um tempão ali sem carregar skill. Ele literalmente tem um dano adicional para tirar a imunidade do personagem, o efeito do corte de vida, né? Porque ele tem o dano dele, mais 5.000 de dano fixado, que é muito absurdo. Se você tiver no Team Boost, vai dar hit kill. E pra mim o Ragnarok é bem bacana, né? Embora pode ser parado de vez em quando. Pra mim é bem variável a posição desses dois. Alguns consideram o Shanks melhor, né? Que no caso eu posso considerar o Shanks mais forte atualmente, né? Pra mim o Shanks é mais forte, ou alguns podem considerar o Luffy mais forte, né? Porque ele dá danos muito brutos, causa stun e estaca ataque rápido. O Shanks precisa de um knockback e se ele perder o status já era, né? Entre aspas, né? Se ele estiver lidando contra os 3 da frente aqui. O Luffy não tem tanto problema aqui pra lidar com uma Big Mom, não tem tanto problema aqui pra lidar com o Zoro, né, já que ele tem a skill do Tremor, né, é só você saber jogar que você sabe lidar. Claro que ele vai rodar pra esses 3 aqui, porém dá pra lidar. O Shanks já é mais complicado, já que os 3 são counters do Shanks. King pra mim é o Bond Facial melhor a se investir, né, é o que tá mais forte em comparação, né, tá na frente de vários X. Você deve achar uma loucura, mas não é. Você vê direito, o King dá muito dano, pega a bandeira rápido, tem trait de imunidade na bandeira, então é um runner excepcional o suficiente para estar aqui. Talvez aqui eu esteja meio emocionado e possa colocar o Ki no máximo atrás do Z.
mas pra mim o King tá aqui, tipo, top 5, top 6 do jogo. Aqui temos 4 metas X, né, que é o Z, o Kaido, o Roger e o Shanks Marineford. Já no quesito aqui defensor, acho que o Z ainda tá um pouquinho à frente do Kaido, por ele tancar um pouco mais, ser um pouco mais bruto, né, finalizar logo seus inimigos. O Kaido, você tem que botar um set com ataque, né, se você quiser causar um dano a mais, mas claro que o Borobret vai causar bastante dano, né. Fora o stack de defesa aqui, que ele fica absurdamente tanque, né, vocês já viram minha gameplay com o meu aqui, ele fica muito forte mesmo. O Roger já tá perdendo o pique, por isso que eu coloquei atrás do Kaido, porque o Kaido, se ele não enfrentar os personagens counters dele, ele vai tancar muito. Eu não posso colocar o Kaido aqui muito pra trás só porque ele tem 3 ou 4 counters, né. O Roger já praticamente todo mundo cautera ele ali com skills de knockback, skills de efeito, que acabam lascando ele. O Roger, em compensação, ele estaca bastante ataque, tem skills rápidas. O Shanks aqui deu uma boa melhorada, né, à frente do Akainu. O Akainu aqui é a mesma coisa do Shanks, só que a diferença do Shanks é que o Shanks é mais bruto, é mais rápido, tem skills mais apelonas, né? O Akainu hoje em dia as skills deles não tão bem assim, porque depende aqui do status de Mag. Por exemplo, ele vai causar mais dano se o personagem tiver em Mag, e tem muito personagem imune a esse efeito no meta, e vai seguindo, né? Então isso deixou ele um pouquinho mais para trás em comparação com o Roger e Kaido, né? São os 3 mais antigos em comparação com os outros. Perospero, não sei, né, se eu boto ele aqui, mas eu acho que se eu botasse o Perospero mais para baixo, eu teria que rebaixar o Oden e Yamato. Eu acho que os dois já não estão tão no pique assim de meta, né? Até porque eu também considero os dois aqui quase no mesmo nível, né? Varia aqui de opinião pra pessoa. Pra mim tanto faz, tanto Yamato ou Oden aqui da lado a lado é quase o mesmo nível de força. A Yamato talvez seja boa pelos counters e pelo knockback, mas no quesito pegar a bandeja não é tão legal assim. Nesse quesito o Oden já ocupou essa posição, tem imunidade a status, né? Você sabe que tudo envolve status hoje em dia, tudo envolve status, e o Oden aqui, se ele estiver puxando uma bandeira, você pode tirar ele da bandeira, mas você não vai causar o teu status nele. Qualquer status tira é Yamato. Mas é isso, né? Explicar um pouquinho aqui da Tier SSS, que era a Tier mais complicada, mais demorada de estar explicando. Vamos falar um pouco das Tiers abaixo aqui. Vamos lá para a Tier SS. Bom, na Tier SS eu queria começar com o Cracker, porque pra mim o Cracker tá muito bom, né? Ele recupera 30% de vida só se você bater no guarda dele, ele vai recuperar HP. Pode manjar ele, né, tentar desviar, só que um Cracker que é inteligente, ele vai ficar dentro do biscoito dele, se protegendo. Então você vai ser obrigado a bater e quebrar o biscoito, ele vai ativar outro biscoito pra cima de você. Então essa questão do Cracker, ainda mais que ele tem múltiplos hits que causam Stanger e vai arrastando o personagem, e aí o personagem não pode dar dodge. Então isso a longo prazo até que um dano bem alto. Já no Hakuba aqui, eu também achei bem bacana. Talvez eu poderia ter diminuído ele um pouco aqui, eu não sei se me emocionei ou não, né? Até porque tem personagens que são imunes a stun, mas tirando os personagens imunes a stun, o Hakuba vai bem demais, mano. Ele pega o tiro fácil, tem um boost de captura absurdo, então pra mim tá aqui e vale a pena. A outra pra mim não vale a pena, né, você tá gastando nela, porém quem tem se dá bem demais, né, não se arrepende, já que o efeito de música dela é bem absurdo combado com seu crítico. Don't Down muitos não usam, mas eu considero ele muito forte aqui, talvez a Brulé aqui passe ele no máximo, mas ele tanca demais, mano, ele tem muita redução de dano, tem uma barreira própria, né, e se alguém bater nele, ele vai recuperar HP, independente do dano. Bateu nele, recupera HP, qualquer hit. O que o torna quase imune às skills de múltiplos hits, né? Tem muito personagem com múltiplos hits hoje em dia, e o Don't Down tanca pra caramba essas coisas. Meros detalhes aqui, a Brulé, né, muito boa, seu counter, é uma defensora que tanca pra caramba, e o counter funciona com qualquer um, né? Não é um efeito status nem nada, só manda o cara pra base e já era, né? Temos o Nimbão aqui, que já tá um pouco ofuscado na ranqueada, porém ainda é um bom personagem, assim como o Rayleigh aqui, tá bem ofuscado, mas é um bom personagem. A ult é muito boa, poderia colocar aqui na frente do Rayleigh pra mim, é igual Kaido e Z, Oden e Yamato, são quase o mesmo nível de força, porém a ult consegue ter um pique maior que o Rayleigh, que já tá pouco velho. Trebol pra mim é um bom personagem, Ruzu, o Kid aqui são personagens, o Marco deu bastante decaída, né, por conta desses efeitos que tem no meta. O Jack dá um dano absurdo, talvez ficaria até na frente do Marco, né, dependendo das situações, e talvez até à frente do Kid, mas eu acho que mais que isso é um pouco de exagero. Fora alguns personagens que vocês já conhecem, né, do Flamingo, Barba Branca, o Hancock Stampede é bem bacana hoje em dia, né, o status de petrificação, só o Luffy não lhe fica praticamente. Sabo, o Joso, apesar de não parecer muito, ele tanca pra caramba, ainda mais esse meta de status effects, né, porque a gente tá no meta de muito efeito status e múltiplos hits. Esse é o nosso meta de hoje em dia, né, então esses personagens que tancam tem uma redução a mais, são muito legais. Detalhes importantes que eu posso mencionar aqui é o Yasop, o perfect dele é muito bom, arranca muito HP,
Então se você saber jogar de Yasop, você vai mandar muito bem. Alguns aqui eu não vou me estender muito porque a gente já explicou nas tier lists passadas e desceram pouca coisa, né? Temos o Diamante aqui, que é um bom personagem, veio junto com o Trebol, mas não tem o mesmo nível de força. O Trebol é bem apelão, né, por conta do efeito, né, e tem a chance de nulificar qualquer hit que é causado nele. E alguns aqui estão praticamente a mesma coisa aqui, como com exceção da Nami, que subiu um pouquinho. Eu acho ela bem mais forte que o Sobamask, por exemplo, a Miss Golden Week. Ela é bem forte, né, porque ela fica invisível e ninguém vê na partida. 20 segundos de invisibilidade, isso é muito apelão. A Reiju tá bem ranqueada até, né, eu diria, porque ela tem esse novo bug dela, né, de cair e ficar imune até o final da partida. Isso é muito apelão. Não é hack, né? Se você vê uma Renju com imunidade infinita, foi um bug, né? Alguém derrubou ela enquanto ela tava utilizando da skill de imunidade. O Oven eu considero um lojinha muito bom, mano. Eu vou ver se eu upo o meu aqui. É um lojinha muito bom por conta do escudo 360 dele, que é bem legal. De resto, aquele arroz com feijão você já conhece, né? Eu não posso me estender muito não, porque senão esse vídeo vai durar muito tempo. Como por exemplo o Galdino. O Galdino, ele é um personagem bem ranqueado, né? Ele levou umas atualizações bem bacanas, o que deixou ele bem mais ranqueado. E sim, né? Galdino na SS, quem diria? Big Mom, aquela pior X, né, do jogo, infelizmente, enquanto não for atualizada. Acho que a Bandai podia ter trazido uma atualização, mas acho que vão deixar para algum aniversário dela, algum evento novo aí, que já vão trazer o banner dela, aproveitam e trazem alguma atualização para ela, porque só assim pra galera summonar nela, né? A galera não é besta de summonar nessa Big Mom aqui, porque ela é muito, muito fraca mesmo. Tá na hora de seguir adiante pra Tier S, né? A última Tier mais relevante no meta. Que eu começo explicando que eu desci aqui praticamente uma linha inteira aqui da Tier SS pra baixo, né? Pra não ficar algo muito preenchido, né? Tipo assim, esses personagens aqui são bacanas o suficiente pra entrar na SS, mas eu não acho que vale a pena o seu investimento neles. Como por exemplo, Shiryu, é bacana, mas não tem só runner no meta, né? Não adianta criar um personagem que só bate em runner, sendo que runner junto a defender sofrem muito, né, em comparação com o atacante. Mas o Bellamy é bom, são bons personagens. O Elisabelo aqui, podemos dizer que foi bom, né, foi legal, né, quando ele veio, foi interessante dar uma brincada, pô, socou um hit kill. Só que se você parar pra pensar no geral, ele não é um bom personagem pra ranqueada. Demora muito carregar skill e até carregar skill você já faleceu. E ainda mais o cara pode dar um perfect dodge. Então essa é a questão, né, não sei que você pega alguém despreparado e seja um personagem pra limpar algum problema na ranqueada, né, na partida, tipo limpar um Shanks que tá o padaço, analisar um Zoro que tá sendo um problema. Pra mim ele é um personagem assim, mas no geral aqui não dá pra usar na rank. E fora essa linha inteira que eu desci da Tier SS pra S, tá praticamente tudo igual, mano. Não mudei muita coisa em comparação com as tiers anteriores. Claro, né, como sempre, podem estar comentando aqui que eu vou estar te respondendo. Eu não sou o rei da certeza, né? E é isso, né? Tier A, mesma coisa aqui da Tier S, não mudei muita coisa, né? Relevantes o suficiente para você estar se importando com isso. Podemos falar, ranquear os personagens novos, finalmente, que é isso que vocês querem, né? Mas vamos ranquear o Brookzão aqui, mano, porque pra mim o Brook, top defender, tá ligado? Pra mim, top defender aqui da Tier SS. O melhor defender não X atualmente. Tanca demais, mano. Essa é muito apelão, esse quesito de derrubar ele. E se a alma dele te congelar, não sei se ele vai recuperar 15 ou 30%, mas de qualquer forma é muito apelão, né? Ele recupera a vida muito fácil. Tem duas skills que combam isso, né? Combam bem, diferente de um outro personagem que a gente já vai falar. O que pra mim é o melhor defensor Bond Faithful atualmente. E sem discussão, mano. Acho que todo mundo vai concordar comigo. E Korobi Onigashima, apesar de parecer bacana, né? Eu não sei se é uma personagem que vale a pena, tá ligado? Por mais que pareça ser bem legal. Ela é forte, né? Na verdade, ela vale a pena, né? Mas não o suficiente pra estar se comparado ao Brook, mano. O Brook veio muito dispareado aqui. Diferente da Robin, que veio mais arroz com feijão, né? É um pouco mais da mesma coisa. Então eu posso deixar aqui à frente do Ruzu. Pronto, é aqui que eu deixo. Eu acho que ela não passa muito disso. É uma boa personagem, dá muito dano, tá aparecendo por aí, né? Tá causando bastante dano, mas acho que ela não passa desses aqui que estão na frente. Pra mim esses aqui são melhores. Próximos personagens são os mais novos aqui, né? A Nami e o Zop, né? Eu vou começar a ranquear da Nami, como eu falei, né? Continua. A Nami é praticamente uma ult, só que atualizada. Então tem skill de efeito status, essas paradas aí, porque são atualizados, né? Os personagens precisam de algum efeito status para levar, que é o ponto fraco deles, né? No caso a Big Mom, o Zoro, o Kaido aqui, né? E a Big Mom que consegue lidar bem com isso. Pra mim, a nova Nami, mano, ela fica aqui na frente do Don Tinjao e talvez na frente aqui até do Hakuba, mano.
Talvez eu esteja me emocionando, né, já que é o terceiro dia que esse personagem tá no meta, né, então não podemos ver muito dele, mas pelo pouco que eu vi, eu tô vendo que essa Nami tá solando demais, né. Então eu vou deixar aqui por enquanto, embora vocês podem estar comentando que lugar seria legal pra ela, se é a frente aqui do Cracker, quem sabe na tier SSS, eu não sei, né, comenta aí que depois eu respondo. O Zop já me decepcionou muito, eu esperava mais desse Zop aqui, né. É o que eu tinha falado no caso do Brook, né, que ele chegou com as duas skills que congelam, e se ele cair ele congela. O Zop não foi tratado da mesma forma, né, ele só tem uma skill que causa sleep, e ele precisa de causar esse efeito, né, pra ganhar alguns danos a mais, ganhar uns cooldown a mais, tá ligado? Ele só tem uma skill que faz isso, esse é o problema. Se for se basear só no efeito, que se baseie em todo o personagem, sendo skill e quase todas as traits ali ou hits básicos. É uma mistura de Usopp, Filmhead e God Usopp que não ficou legal na minha opinião. E pra terminar, o que todos querem saber, Yamato, né? Como eu falei no começo, não fica aqui na frente da Big Mom, muito menos aqui do Zoro. Então, eu acho que Yamato fica top 3. Por mais que ela cautere o Zoro, eu acho que não é boa o suficiente pra bater de frente com outros personagens, né? Ela meio que chegou com counters, tá ligado? Ela chegou com o Shanks aqui já no meta. Chegou com o Kaido aqui, que é bem forte. Acho que o Kaido é o maior counter da Yamato, já que ele simplesmente não leva efeito status e causa dano pra caramba. E não leva knockback, não sai da bandeira. Então pra mim o Kaido é o maior counter da Yamato aqui atualmente. Fora que a Yamato aqui depende totalmente da barreira, né? Se ela não tiver barreira, ela vai ficar muito vulnerável. Pra se aproveitar do efeito, né, do congelamento dela. Bom, e ficou essa tier list, né? Foi um vídeo demorado, eu acho. Eu não sei quanto tempo você tá vendo aqui, mas espero que tenham gostado aqui, né, do ranqueamento. Acho que de toda essa tier list, eu acho que eu só tô numa incerteza na posição da Nami, né? Poderia estar mais pra frente, eu não sei, mais pra trás. Na posição desse Jinbe aqui, que também não tá aparecendo muito, mas eu confio na força dele. E na posição do Usopp, porque pra mim ficaria até mais pra baixo aqui. Sério, na moral, mano, esse Usopp não gostei muito não. Mas é isso, né, tô passando a tier list inteira aí, completa, se você quiser dar uma olhada pausadamente aí, ver sessão por sessão. Aí você pode estar comentando de algum personagem que você não gostou, onde estava na tier, comentando aí o que você achou dessa tier no geral, né, se você achou uma boa tier. Dê uma nota para tier list aí, de 0 a 10, comenta aí qual a sua nota para essa tier list. E claro, você pode comentar a sua tier X ou a sua tier SS nos comentários aí. E claro, apresentar alguns argumentos aí pra mim dar uma olhada. Mas é isso, se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilhe por seus amigos. Eu tô gravando esse vídeo antes da live, mas muito obrigado a todos que foram na live de ontem, né, caso eu fiz. Me anima pra caramba com esse canal aqui. E é isso, galera, muito obrigado e até a próxima. Falou!